do Senhor, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, bom estarmos aqui para falar da palavra do Senhor, palavra viva, eficaz, que vem de conta das nossas necessidades físicas e espirituais, que vem nos fortalecendo, nos renovando, nos dando a direção de cada dia. Por isso que o salmista diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. E essa palavra eu quero contextualizar contigo hoje aqui. Fica aí comigo 7, 8, 9 minutinhos para a gente falar da palavra do Senhor. E nós estamos nesse mês de janeiro aqui na igreja falando sobre José, um personagem bíblico que nos traz tantas lições de vida. E eu quero falar hoje aqui: não perca a sua essência. José não perdeu a essência dele. Deixa eu ler um versículo aqui, só para a gente ter como base aqui, Gênesis capítulo 38, Gênesis 39, versículo 2, que diz assim: o Senhor estava com José e ele se tornou próspero. Olha que interessante, só a parte A desse versículo 2 do capítulo 39. O Senhor estava com José e ele se tornou próspero. Por quê? Porque José não perdeu a sua essência. José continuou sendo José. Vamos contextualizar aqui a história de José para você lembrar aí. Até seria interessante você ler Gênesis do capítulo 37 até o 50, que está ali falando sobre a vida de José. Mas vamos lá. José então era filho de Jacó. José tinha ali uma túnica colorida em função de que ele era um filho amado por Jacó. Então José tinha uma vida de filho tranquila. E aí, de repente, diante de circunstâncias da vida, José acaba sendo vendido para uma caravana de ismaelitas que iam passando. Só que José foi vendido pelos seus irmãos, diante da inveja, diante do ciúme. E diante dessa circunstância toda, José foi levado para o Egito. Chegando lá, como ele era escravo, a partir de então, ele foi vendido. E aí, Potifar, um capitão lá no Egito, comprou José, levou José para a casa dele, e aí José então tornou-se um mordomo. Olha só, José era filho, se tornou escravo, se tornou mordomo, mas José não perdeu a sua essência. E esse versículo que eu li contigo aqui se trata desse ponto. Quando José chegou na casa de Potifar, o Senhor estava com José, ele se tornou próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. José estava na casa de Potifar, se tornou mordomo, mas o Senhor estava com ele. Como pode uma pessoa que era filho, parece que as coisas estão, decrescendo aí, filho, escravo, aí aumentou um pouquinho, foi para mordomo, mas o Senhor estava prosperando. Parece que é o contrário, Parece que não há nenhuma prosperidade aí. Mas aqui a essência da palavra vem sobre o contexto de quem era José. Quem sou eu? Quem é você? Qual é a sua essência? As circunstâncias da vida mudam o seu ser, muda a sua expressão, muda o seu posicionamento. A gente sabe que, infelizmente, algumas pessoas acabam mudando diante daquilo que ela vive, no contexto ao qual ela vive. Às vezes a pessoa tem uma essência de uma forma, e aí ela passa num concurso público em algum lugar e começa a trabalhar em determinado lugar, e aquele local, aquele ambiente acaba mudando aquela pessoa, e a gente chega até a falar: poxa, fulano está diferente, fulano mudou. Por quê? Não é mais aquele, está diferente. Talvez é o ambiente onde está, mas com José não foi assim. José era filho, se tornou escravo, foi para a casa de Potifar, continuou com a mesma essência. E olha só, diante da situação que ele estava trabalhando na casa de Potifar, aconteceu a circunstância lá junto à mulher de Potifar, e por uma injustiça, porque José não tinha feito nada, José então se tornou prisioneiro. Saiu então de filho, foi para escravo, se tornou mordomo da casa de um senhor egípcio. José continuou sendo José. Dali então foi ser preso injustamente. Olha só, essa situação talvez poderia fazer com que José mudasse a sua essência. Falar: opa, peraí, agora não, agora também não vou ser mais assim não. Você já ouviu esses termos de alguém? Falar: agora eu não vou ser mais bonzinho não. Agora eu mudei, agora comigo vai ser dessa forma aqui. A pessoa muda a sua essência diante de circunstâncias da vida, e ela acha que aquilo ali tomou uma proporção tão grande que consegue mexer com o interior dela. Meu irmão, meu amigo, minha amiga, não mude a sua essência, continue sendo a pessoa que você é.
Ah, mas isso aí foi injustiça. Ah, mas porque eu estou sendo bobinho. Ah, porque dessa forma aí não tem como, eu estou perdendo, eu estou aqui tomando prejuízo. Não perca a sua essência. Por quê? Porque a sua essência vem do Pai, vem de Deus. Ele que te formou, Ele que te criou, Ele que forjou a sua vida. Não perca a sua essência, não. O local onde você está vivendo, o local onde você está morando, o local onde você está trabalhando, seja o que for, qualquer circunstância adversa, que talvez aquilo ali está mexendo com você, pode mexer no seu psicológico, pode mexer na sua vida, no seu contexto de vida, mas não perca a sua essência de quem você é. Não seja diferente, não. José nos dá essa lição de vida. José, então, quando estava preso ali, chegou no cárcere, né? Olha só o que aconteceu no capítulo 39, versículo 22. De sorte que o carcereiro entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. Olha a essência desse camarada. José continuou sendo José. Era filho, foi escravo, mordomo, prisioneiro, lançado na prisão. E lá o carcereiro viu que ele era diferente e falou assim: você então vai tomar conta de todos os presos. Você então está aqui, ó, com a chave aqui para tomar conta de todos os presos e ordenar tudo que precisa ser feito aqui. José não perdeu a sua essência, independente das circunstâncias. Nós temos um exemplo que é interessante, que é o peixe. O peixe está lá no mar. O peixe nasce no mar, vive no mar, cresce no mar, até algum dia uma rede capturá-lo, pegou, e ele então vai para a peixaria ou vai para o supermercado, e aí então o consumidor final, que sou eu, que é você, vai lá, vai comprar aquele peixe, e quando chega em casa, aquele peixe, você, para temperá-lo, você tem que passar sal naquele peixe. Mas é interessante isso, por quê? Porque ele vive numa água, num mar salgado, vive ali, cresce ali, mas aquele sal não entranhou no peixe. Quando ele chega em casa, você tem que prepará-lo e passar sal nele. Assim tem que ser a minha vida, a sua vida. Não permita que as circunstâncias desse mundo venham entranhar na sua vida. Por mais que você está aqui, que você está respirando, como eu que você, por mais que você esteja aqui, você está trabalhando, você está indo e vindo, não permita que as circunstâncias que estão ao seu redor venham mudar a sua essência. Não permita isso. Continue sendo a pessoa que você é. Continue sendo do jeito que você é. Continue na posição que você está. E aí, olha só que interessante. Depois que José estava na prisão, ele ali continuou ainda tendo um espírito de excelência. E dali, o Senhor então tirou José da prisão para o palácio. Então, José saiu de uma situação que era ali ruim, humanamente falando, de um ponto extremo, na prisão, e foi para o palácio, um outro contexto. Virou governador. Abaixo de Faraó era José. Então, José, quando chegou ali, ele podia falar assim: opa, agora eu estou com a faca e o queijo na mão, agora eu sou governador, agora eu mando aqui no Egito, abaixo de Faraó sou eu. Diz aqui, quando você lê aqui, Gênesis 40, 41, que José então conseguiu interpretar os sonhos. E aí então José poderia falar assim: opa, agora eu vou às forras de Potifar, eu vou às forras de tudo aquilo que aconteceu comigo. Não, José não fez isso. José não mudou a sua essência. José continuou sendo José. A gente vê que pessoas às vezes chegam a um determinado título, chegam a um determinado posicionamento, chegam a uma determinada situação financeira, que a pessoa muda a sua essência. Já não é mais aquela pessoa, já mudou, já está diferente. Antes era empregado, agora é o patrão, agora é o dono, agora é o empresário. Aí mudou, já não é mais aquela pessoa que era, está diferente, já não cumprimenta mais, já não fala mais. Opa, isso não está certo. Não mude a sua essência. José continuou sendo José, filho, escravo, prisioneiro, mordomo, governador, irmão, filho, pai, que depois José foi pai, tendo Manassés e Efraim. José continuou sendo José. E o melhor de tudo isso, nunca se esqueceu do Deus que ele servia. O Deus de Isaac, Abraão, Jacó. Ele nunca se esqueceu da essência espiritual que ele tinha. Em qualquer posição que José estava, ele sempre se reportava a Deus.
Que isso seja uma realidade sobre a minha vida e sobre a tua vida. Não perca a sua essência. Não vale a pena você perder a sua essência pelas circunstâncias humanas. Porque Deus está contigo e Ele é que frutifica em você o amor, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Tudo isso é fruto do Espírito que eu e você temos que estar frutificando. Então, independente do local onde você esteja, independente da situação que você esteja, continue com a sua essência, continue sendo a pessoa que você é. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até o próximo programa. Amém.